dos cofundadores da Alma Preta, de uma agência de notícias, e hoje faço parte da equipe do Profissão Repórter da Rede Globo. E em um dado momento nessa minha curta carreira, eu comecei a ser provocado sobre a questão climática e a questão ambiental. Então, eu participei de uma atividade que aconteceu, acho que em 2016, 2017, atividade muito bacana que aconteceu na Zona Sul de São Paulo, que ia discutir clima. Então, para mim, já foi uma coisa meio, né, estranha, porque clima, na minha cabeça, não tem, na minha cabeça, na época, não tinha nada a ver com São Paulo. Porque São Paulo é uma cidade concreto, não tem árvore, já derrubaram tudo, quase. Então, a gente fica meio assim, né? Sabe, como a questão climática era como se, para mim, até naquele momento, fosse o urso polar e incêndios na Amazônia. A gente sabe que tem desmatamento. Então, assim, uma visão muito grosseira, né? Lógico que eu estou colocando ele de uma visão mais grosseira do que era, mas eu acho que é um pouco a visão da sociedade sobre questões ambientais e climáticas no mundo. Acho que mudou muito de lá para cá, mas inclusive por conta do trabalho de associações e o trabalho de nós jornalistas. E aí esse encontro foi bem bacana, porque ele era um encontro que chamava assim Climas e Territórios, em que a gente discutia questões climáticas a partir de um contexto de periferias. Então eu fiquei, caramba, mano, como é que é esse negócio aí? Então tem a ver com periferia, isso? Tem a ver com questão racial, tem a ver com população negra. No primeiro momento você se surpreende a ver o quanto tem a ver, né? Que na verdade não tem como desassociar uma coisa da outra. A partir dali eu já comecei já a fazer pautas, a gente começou a trabalhar a questão da poluição dos ônibus, do transporte público da cidade, a poluição e como isso de alguma maneira também incidia no aumento de algumas doenças, né, e algumas mortes que são mais incidentes sobre essa população mais marginalizada, né, as periferias e tudo mais. Mas eu acho que o grande momento assim disso foi quando eu tive a oportunidade de fazer uma cobertura da Conferência do Clima, da COP, em que todas essas coisas foram se interligando, esses gatilhos foram sendo disparados na minha percepção das coisas, né? Uma coisa que me chamou muita atenção a partir dessas duas formações da COP, que é uma coisa gigante, então ela te impressiona, é muita coisa, é tudo muito grande, você se sente um pouco pequeno ali. Foi um pouco a minha percepção, a minha sensação. No primeiro momento que eu tive aquela tipo de cobertura, aquela atividade já era uma coisa um pouco mais próxima. E a partir dali eu fui fazendo algumas conexões, né? Então hoje o cruzamento entre essa pauta da justiça social, a justiça climática e meio ambiente, clima, para mim ela é muito gritante, assim, ela é indissociável. Vou dar um exemplo prático do que eu estou vendo aqui. Vocês não vazem isso, pelo amor de Deus, né? Eu estou fazendo a reportagem ainda. Mas a gente está cobrindo a questão da água, né? Falta de água. A gente está vivendo uma escassez muito grande. E quando a gente vai entrevistar as pessoas, o que as pessoas dizem? A chuva precisa vir, Deus está castigando a gente e tudo mais. E de uma maneira um pouquinho pontual, a gente percebe que tem umas pessoas que falam, mas o ser humano está matando demais também o meio ambiente, e aí a água vai faltar mesmo. Mas quando a gente vai fazer uma investigação um pouquinho mais profunda, a gente vai ver que tem, por exemplo, algo que já foi pago, um recurso público, já houve anúncio de que a água faltaria nessa cidade, de que havia uma expansão da cidade e de que a fonte hidrográfica da cidade não daria, e de que era necessário ampliar essa fonte hidrográfica. Estudos foram feitos, reportagens foram feitas, propostas públicas e políticas foram feitas, projetos foram feitos, foram apresentados, projetos foram aprovados, orçamento foi destinado e as obras não foram feitas. As obras não foram feitas, as obras foram postergadas e mais vezes postergadas. Então, quando a gente olha para isso, a gente vai ver que não é só uma questão de falta de chuva. E não é uma questão de Deus. Talvez a religião
e as forças divinas, elas atuem em outras circunstâncias. Nessa aqui que eu estou vendo, não é, não. Então, assim, jogar essa culpa, essa responsa em forças divinas, eu acho injusto, né? Eu acho que está muito mais por uma falta realmente de interesse político, de interesse público, né? E de vontade de fazer com que essas coisas realmente andem, que elas aconteçam. Em volta desses rios, as imagens elas são assim de chorar, porque você tem uma mata ciliar muito pequena e você tem alguns pequenos focos de mata. E quando a gente passa, a maioria deles estão queimadas assim. E aí você tem um rio que está cada vez mais assoreado, cada vez mais fino. E isso é responsabilidade das forças divinas? De jeito nenhum, né? Eu acho que existe um... A gente ainda mais, sobretudo, vive um momento em que tá num vale tudo, taca fogo mesmo e foda-se, né? E não vai dar nada para ninguém. Então, esse foi o primeiro ponto, né, que eu já hoje tenho observado quando vou cobrir a questão do clima, questões que estão ligadas ao meio ambiente, a de como isso não é uma coisa que está ligado a... Porque eu, na cabeça, eu acho que, de uma maneira geral, o clima, o meio ambiente, a chuva, fica ainda posto num lugar de que é algo meio aleatório. Ah, tem ano que chove, tem ano que não chove. Como se a gente não tivesse nenhuma influência nisso. Eu acho que é importante que a gente traga um pouco dessa questão política e da nossa interferência nesse processo. E eu acho que tem outro ponto que ele é muito importante, que é a minha área, né? Que eu acho que é onde eu me sinto mais à vontade, que é quem vai sofrer com isso, com essa escassez de água. Quem é que vai sofrer com um problema ambiental, um problema tal, outro? Onde é que a gente liga para ir? Isso daí é um consenso no Brasil. Se você for procurar pepino, você vai onde? Periferia. A gente procurou os bairros mais periféricos da cidade e é lá o racionamento ele está posto de uma maneira igual na cidade. Mas onde se sente mais é na periferia. Por quê? A pessoa tem uma caixa d'água menorzinha, pequenininha. As pessoas moram em maior quantidade, num lugar pequeno. O clima está quente pra caramba, não tem ar-condicionado em casa. Aí você vai na casa de bairros de classe média, aqueles bairros, né, pessoas mais endinheiradas, a pessoa tá a caixa d'água gigante. O pessoal mora em 2, 3, no máximo 4. A prefeitura, o governo do estado cortou a água, a caixa segura dias. A pessoa não vai sofrer nada. Eu estou conversando com famílias que estão dosando a quantidade de água que elas estão bebendo por dia. Isso a gente está falando de uma situação no estado de São Paulo, né? Que fica muitas vezes distante dessa cobertura. Parece que a seca era uma questão que está colocada no Nordeste do Brasil. Mas a gente está falando de uma situação de seca no estado de São Paulo. Como essas questões climáticas, elas realmente, inclusive como um papel nosso, tem que sair desse lugar quase de fetiche alegórico, que é algo estrito ou a região norte ou a região nordeste. Quando, na verdade, são problemas que são compartilhados, de uma maneira geral, por todo o país. E, então, eu acho que é muito importante que a gente faça a cobertura, que a gente olhe para essas questões políticas, para essas questões da gestão, e que a gente olhe para essas questões também no que dizem respeito às desigualdades. Acho que outro papel importante nosso, e aí dentro dessas duas questões, tanto nesse foco que diz respeito à justiça social, tanto no que diz respeito à questão ambiental, para nós jornalistas, é fazer provocações a ponto de aproximar esses segmentos. Eu acho, minha opinião. Então, eu, pelo menos, as últimas eleições que eu tive que cobrir, eu fui a acompanhar as propostas de candidaturas de mulheres negras, de pessoas negras e tudo mais. E aí a minha provocação que eu faço é: qual a sua proposta para o meio ambiente? Qual a sua proposta para a questão do clima? Muitas vezes essa pergunta, ela pega uma pessoa de calça curta, mas ela faz com que a pessoa volte para o gabinete dela, volte para o comitê de campanha dela
e chego e falo assim, na pior das hipóteses, se isso não existir, a gente precisa ter. A gente precisa chamar esse pessoal. Tem alguém que fala? Ah, tem o João lá, tem o João, tem a Maria. Chama eles aqui para compor nossa campanha, para a gente formular política a partir disso. A sociedade está cobrando. E nós, jornalistas, somos, de alguma maneira, parte importante da sociedade organizada. Então, eu acho que é importante que a gente faça uma cobrança dessa. E eu tenho percebido o como isso mudou, o como figuras importantes de movimento social hoje têm falado com mais propriedade sobre questões ligadas ao clima e ao meio ambiente. E eu acho isso importante, fundamental. Da mesma maneira que a gente precisa cobrar essa área que está colocada como questões climáticas, ambientais, sobre, tá, e aquela tal questão do racismo ambiental? O que vocês pensam com isso? E as desigualdades, como, por exemplo, uma das reportagens que eu fiz também, que eu lembro, sobre as mulheres marisqueiras de Recife e a poluição nos mangues, como essa poluição, ela de alguma maneira altera o pH da vagina dessas mulheres e gera doenças nessas mulheres. Então, uma questão de uma discussão sobre meio ambiente no estado de Pernambuco. E qual que é a proposta para, de alguma maneira, atender a essas mulheres, a sua maioria negras, que são vítimas de uma política desastrosa do meio ambiente, do governo do estado e da prefeitura. É preciso fazer essa provocação, porque essas mulheres são vítimas disso, direto. É um grupo marginalizado, um grupo vulnerável, e que vai sofrer disso sem ter qualquer aporte e cobertura de ninguém. É muito importante que a gente faça isso. E eu acho que a nossa provocação, ela também tem que acontecer para que a gente mude um pouquinho o rosto desse campo do meio ambiente e que a gente também mude um pouco o rosto, não o rosto, né? Porque o rosto, que a gente mantenha o rosto nessas organizações de movimento social, que seja um rosto cada vez mais preto, mas que nessas organizações seja um rosto cada vez mais indígena, cada vez mais quilombola, e que a gente consiga fazer uma provocação para essa área do meio ambiente, para que esses segmentos participem. Eu, por exemplo, fui fazer a cobertura da COP e penei para encontrar um quilombola lá. Foi uma pessoa quilombola só lá. A gente ainda, de alguma maneira, mal, e eu acho que a gente não pode nem olhar isso como uma disputa, até porque os indígenas têm que participar mesmo, mas os quilombolas têm que participar também. Não dá para a gente também falar de meio ambiente e desconsiderar a proteção que os quilombolas trazem também para suas terras e a importância dos saberes quilombolas para a preservação do meio ambiente. Os quilombolas têm que sentar no centro também dessa discussão. E eu acho que é importante que nós, enquanto jornalistas, façamos essa provocação. Vejam só, a CONAC, que é a principal organização quilombola, ela tem soltado anualmente relatórios falando sobre o aumento da morte de lideranças quilombolas em disputas no campo. Vocês que estão acompanhando esse tema, é possível não fazer uma relação entre disputa, entre o aumento de morte de lideranças quilombolas e disputas por terras em devastação do meio ambiente? É impossível não fazer essa conexão tem que ser feita. Mas essa conexão ela não é dada de maneira automática. Ela não me era dada de maneira automática na minha cabeça. Eu acho que nós, quanto jornalistas, nós temos que provocar cada vez mais as pessoas para que elas façam essas conexões e nós, sobretudo, façamos essas conexões nas nossas coberturas. Né? Então, eu acho que é isso. E, por último, é muito importante que nós, quanto jornalistas, quando formos fazer essa cobertura, fazer essas entrevistas, que a gente chegue redondo. Tem que chegar informado. Não dá para chegar para entrevistar, principalmente uma autoridade, sem antes estar com tudo redondinho. Tá com tudo redondo. Eu estou doido para fazer uma entrevista com a Sabesp, que é quem cuida da água aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. A gente foi nessas obras todas, a gente conversou com as pessoas todas, e eu quero questionar a Sabesp sobre essa questão do corte de água, sobre a qualidade da água e sobre essas obras que estão paradas. Se eu não faço minha lição de casa, eu chego na Sabesp e a Sabesp me fala o seguinte: não, mas a água vai ficar pronta. O reservatório vai ficar pronto em 2022. Mas eu fui no reservatório,
Eu vi, tem gravado, tem registrado. Eu perguntei para as pessoas que estão ali no ambiente, que estão ali no entorno, e aí, como é que está a movimentação aqui? Vixe, faz tempo que não vem gente aqui, hein? O pessoal vem aqui de vez em quando só, e vem só para fazer vistoria. E aí eu posso rebater essa Sabesp com relação a isso. Não, mas não é o que as pessoas têm dito, não. O que a gente tem lá é que uma obra abandonada. São os que as imagens dizem. A qualidade da água está muito ruim. Ah, não, mas a qualidade da água aqui é muito boa. Não, não é tão boa assim, não, porque a gente viu que a nossa qualidade dessa água não é boa. E principalmente para fazer cobertura de questão climática, né? Porque cobertura de questão climática, pelo que eu tenho acompanhado, é uma cobertura muito técnica, cobertura difícil de ser feita. E se você não entra em domínio, por exemplo, que são aquelas NDCs, e você não entende o que está sendo debatido, o que está sendo dialogado, eu acho que a gente começa a fazer cobertura de fogos de artifício. Eu acho que é pouco a gente ir fazer uma cobertura, por exemplo, de uma COP, de uma questão climática, de uma questão ambiental, e a gente reduzir a nossa cobertura a uma fala desastrosa de um ministro do meio ambiente. Essa fala desastrosa ela tem que repercutir, mas eu acho que ela repercute, inclusive, como cortina de fumaça, do que é o principal problema. Só que para fazer uma boa cobertura, é preciso estar bem afiado, é preciso entender o problema, é preciso entender, inclusive, para fazer uma boa pergunta, para entender o que avançou e o que não avançou, para conseguir fazer uma boa provocação. E aí sim, eu acho, fazer um balanço e fazer reportagens que aponte para uma boa negociação ou não, para um bom acordo, para um bom trato, para um bom posicionamento ou não do Brasil. Então, eu acho que é uma exigência nossa também, que a gente também se intere sobre o tema, que a gente estude o tema, que a gente se deite sobre esse tema, porque é um tema difícil, é um tema delicado, e não basta cobrir com queimou ou não queimou. Porque se falar que queimou ou não queimou, vai dizer que, mas sempre queimou. Ou queimou, mas foi sem querer. Ou, queima, é normal, acontece. Não. Está aqui colocado isso e aquilo. Essa era uma área que não podia ser queimada e pá. A gente precisa estar formado, a gente precisa estar bem com a informação na ponta da língua para a gente conseguir confrontar e para que a gente consiga sair dali com uma boa reportagem e, inclusive, trazer para a sociedade como essas pessoas têm desmatado, que têm criado essa política da morte, têm atuado de uma maneira terrível e têm atuado de uma maneira que tem colocado a vida de todos nós e das futuras gerações, em especial, em risco. E eu acho que, para a gente conseguir combater isso, é muito importante que a gente tenha jornalistas cada vez mais antenados, não só sobre a questão climática, mas sobre todo esse emaranhado que está muito conectado. É isso.